Bem-vindos e bom dia nesta segunda-feira, 6 de junho de 2026. Com muitas coisas que vão acontecer hoje e com muitas coisas que aconteceram ontem ou nas últimas horas. Ou, como no meu caso, que estou gravando isso na madrugada de domingo para segunda, há pouquíssimo tempo no Estádio Azteca, onde este senhor esteve imperial. Jude Bellingham fez uma partida incrível em um cenário único e histórico de todas as Copas do Mundo. E além disso, fazendo história porque é o segundo. Bom, é o primeiro jogador desde Maradona que consegue fazer 2 gols em uma Copa do Mundo em um cenário como o Azteca. E é a primeira vez que o México perde em uma partida de Copa do Mundo nesse estádio. Isso foi conseguido por Bellingham e pela Inglaterra, mas olha, com muito sofrimento, que eu vou contar para vocês, aqui em casa ficamos todos de coração na mão, porque, bom, o menino ficou muito chateado, o menino, claro, espero que ele tenha alguma alegria, né? Nesta Copa do Mundo, porque ele torce para o México, para a Espanha e para os Estados Unidos. E sim, bom, a Espanha continua, os Estados Unidos também. Eles vão se enfrentar e tal, embora, bom, é antes da Espanha do que dos Estados Unidos, ou pelo menos é o que eu espero. Mas enfim, ele ficou chateado com o México e nem se fala da mexicana, né? É, as- Foi vibrante e espetacular. Para mim, o melhor jogo da Copa do Mundo até agora e um daqueles que sempre lembraremos. Uma pena, e além disso, porque eu acho que o México merecia pelo menos um empate. É verdade que teve um pênalti que para mim não foi. O em cima do Harry Kane, para mim, não foi. O que fazem no Gordon, que depois o Harry Kane converte, esse sim foi. O Tala, o goleiro do México, chega atrasado e derruba o jogador que chega antes, toca na bola, pênalti desses de manual, procurado pelo atacante, mas é pênalti. Muita gente pergunta, Harry Kane estava impedido? Quando o Pickford cobra o tiro de meta, como diria o Manolo Lama, não, porque em tiro de meta, assim como no lateral, não existe impedimento. é, O que deram para o México foi pouco. Também preciso lembrar, contei isso ao meu filho que dizia ser pênalti. Acho que não, mas enfim. Olha a Inglaterra na Copa do Mundo de 66. Não vou dizer que deram de presente, mas com aquele gol fantasma. Ajudaram eles. Nem vou falar da Eurocopa de 96, onde roubaram a Espanha nas quartas de final de uma forma lamentável. Deram muita coisa para os ingleses como anfitriões, então não seria errado dar para os mexicanos também. Mas, ainda assim, não deu. E para mim a expulsão é a expulsão do Kwanzaa, porque eu acho que ele levanta o pé muito alto. Estamos vendo esse tipo de entrada nesta Copa do Mundo, especialmente depois com o Balogun. Expliquei tudo no vídeo anterior, que considero o maior escândalo desta e das últimas Copas do Mundo. E um precedente gravíssimo, que é o da FIFA, de tirar o cartão vermelho do Balogun para esse jogo contra a Bélgica, nesta segunda-feira. Também, isso é uma arbitrariedade espetacular, viemos disso. Então, para um anfitrião, depois dão um pênalti, e aí, olha, de verdade, Infantino foi vaiado no Azteca? é, é, Pois é isso. A Inglaterra passa para as quartas de final contra a Noruega de Haaland, que eliminou, que deixou pelo caminho e que abre outra crise. Sobre a crise. Ao Brasil de Ancelotti, de Vinícius e companhia, e também de Neymar, e também de Neymar. Agora falamos disso, porque antes, bom, a partida do Jude foi fantástica, o melhor Jude dos últimos 2 anos. Pode ser, pois é, talvez porque está mais perto do gol também. Mas não só pelos 2 gols que fez, os 2 seguidos pelo trabalho defensivo que fez quando seu time precisava. Estavam com 10. E porque além disso ele faz um desses gols que nunca contam, mas que para mim são como gols, que é salvar uma jogada. Vamos lá, ia ser gol do México, né? Aquela no final do primeiro tempo que ele tira, acho que é essa. Raul Jimenez, praticamente na pequena área. Bom, fantástico Jude, que além disso triunfou em um estádio tão mítico como esse, onde o último que fez 2 gols, insisto, foi Maradona. Mas reparem, achei muito engraçado o... Bom, obrigado, coitado, porque Henderson, isso não é engraçado, é uma anedota, e é estranho, é muito estranho o Henderson. Na lateral, ele leva um cartão amarelo, sem jogar um único minuto, leva um amarelo e ainda se machuca.
Foi impressionante porque o jogador inglês saiu de maca, que depois de comemorar com os torcedores, atenção ao que ele faz. Primeiro, Bernie pula. Acho que era ele, seu companheiro, e depois reparem. Ele cai de uma maneira muito estranha, e eu não sei se machuca o braço, se desloca o braço ou até mesmo se quebra. Reparem, meu irmão, há muitos anos quebrou o braço, caiu de um banco, muitas vezes da maneira mais boba, você cai com o corpo em cima, assim, de um jeito ruim. Não sei o que aconteceu, mas parece que é o braço bom, ele teve que sair de maca. Uma das imagens, a outra. Hum, Essa entrevista de Harry Kane, para mim, não é só a melhor da Copa do Mundo, talvez seja a melhor da história do futebol. Vocês vão entender por quê. Reparem. Bem, Harry, parabéns. Que disputa, que vitória. Mas eu só queria primeiro te dar os parabéns, que disputa, que vitória, mas só queria te perguntar o que aconteceu ali pelo gol, porque parece que há algumas preocupações, Chulunga. Você gosta de mim, né? Vou colocar pequeno. Se der problema no que duvido, só caiu ali. Acho que só caiu ali, está tudo bem, só isso. Só de divisão. Começa dizendo, perdi a voz, ou seja, desculpem e tal. Bem, Quanto à apresentação, é verdade, ele começa a rir. Temos que encontrar algo, eu estava cantando ali, não consigo falar direito. Depois da entrevista, vocês lembram do Valverde jovem no Peñarol, Uruguai, parecendo o Mickey Mouse. Isso é incrível, sem palavras. Eu nem consigo falar, vai ter tanto futebol. Speechless, I can't even talk, so... Sim, sem palavras, praticamente sem comentários, né? Ele não conseguia, foi divertido. Bom, o negócio do Brasil, meu Deus, a crise em que esse pessoal está, claro, agora querem matar o Vinícius, querem matar o Hendrick. O Vinícius por quê? Por não bater o pênalti. Porque chegou o Bruno Guimarães, depois o filho do Ancelotti, o David, esclareceu que isso já era uma decisão prévia, que quem tinha que bater era o Bruno Guimarães. Vão dizer que o Vinícius não quis bater, o Vinícius queria bater. Hoje, Bruno Guimarães chegou e lembrou Vinícius, quem bate sou eu. Foi isso mesmo, mas vão culpar o Vinícius. Será que não falta um pouco do Vinícius ser mais líder, insistir em bater e assumir a responsabilidade? Se ele tivesse feito isso e perdido, sobre o que falaríamos agora? Todos concordamos, e eu fui um dos primeiros a dizer, que Vinícius não é especialista em pênaltis. Mas sobre o que falaríamos agora? Se ele tivesse insistido em bater, estariam colocando a culpa nele, mesmo que tivesse feito o gol. De qualquer jeito, iriam criticar o Vinícius, não é? Sobre o Vinícius nesta Copa do Mundo, quase não há o que dizer. Além disso, é ele quem dá o passe para o Hendrick, que fica na cara do goleiro, e o Hendrick erra, mas erra por causa do segundo domínio. O primeiro domínio é bom, o segundo, para corrigir, é ruim, e aí o goleiro cresce, o goleiro da Noruega, e essa jogada que vocês devem ter na cabeça termina saindo bem perto da trave direita. E depois, a Noruega, que também não dá para dizer que mereceu ganhar de qualquer jeito, né? É que a Noruega tem o Haaland, que praticamente tocou 2 vezes na bola e fez gol. Uma cabeçada fantástica e um chute de canhota de fora da área. Do bico da área, que aliás não teve a marcação que deveria ter de uma zaga experiente como a do Brasil. De qualquer forma, aí bom, o Haaland realmente deixa esse cara maluco, deixa maluco o... Como é que ele se chama? Ao Gabriel Magalhães, acho que foi para ele que ele disse estou humilde, naquele dia, na Premier. E ele ganha no duelo de cabeça, e depois, nesse chute, não sei quem estava na frente, não sei quem deveria bloquear, mas você diz, olha, uma defesa com Marquinhos e Gabriel Magalhães já deveria ser boa, mas não tem laterais. O Brasil não tem laterais, inacreditável. Além disso, o Brasil estava sem Rodrigo e Rafinha, que lesionado faz muita falta ao time. João Pedro, essa é uma escolha do Ancelotti ao escalar o Neymar. Agora vamos falar do Neymar. E quem mais? E como é o nome dele? Estebão. Estebão também não pôde jogar a Copa do Mundo. Tá, mas no final são muitos atacantes. É verdade que faltam. A base do futebol brasileiro vitorioso de sempre foram os atacantes e os laterais. Ou seja, esse jogo ofensivo, e isso o Brasil já não tem mais. Uma terra de laterais, dos melhores laterais que já vimos, que foi Roberto Carlos, depois o Maicon, aquele que também era incrível,
e o Marcelo, e agora não tem mais ninguém desses. E é verdade que um se machucou antes da Copa do Mundo e tal, mas é uma pena. Ancelotti podia fazer pouco, mesmo assim agora estão criticando o Ancelotti. Houve uma decisão muito política ao incluir o Neymar nessa lista, mesmo ele não estando pronto para isso. Neymar não estava pronto para isso. E além disso, Neymar protagonizou um momento absurdo, mas absurdo mesmo, com o Milan, com o goleiro norueguês que foi, olha, quase o homem da partida, apesar de terem dado o prêmio para o Haaland, naturalmente, como não poderia deixar de ser, pelos 2 gols, mas o goleiro foi espetacular. Aliás, o Brasil, em toda a sua história, ainda não conseguiu ganhar um jogo da Noruega. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. No fim da partida, antes do pênalti do Neymar, ele driblava entre Odegaard e outro na lateral. E você pensa como o mundo mudou. Noruegueses driblando brasileiros. É impressionante. Enfim, a Noruega está ali por direito. E como eu disse, Neymar nessa jogada, que é pênalti, por uma pancada no rosto do Casemiro, Neymar se irrita com o goleiro. Depois o ego dele fala mais alto, começa a discutir com o goleiro. E isso não se faz. Cara, pega a bola e vai pro pênalti. Quem você pensa que é? O importante não é você, é o time. Bom, é uma imagem que simboliza um pouco a decadência coletiva do futebol brasileiro, infelizmente. Tenho amigos brasileiros e tal, e fico com muita pena por eles, porque vivem o futebol de um jeito especial, mas eles precisam repensar isso, precisam repensar isso. E depois, o lance do Haaland, insisto, espetacular. O pai dele disse antes do jogo que quem não gostaria de ir para o Real Madrid, e que bom, que o futebol dá muitas voltas, que vamos ver. No fim do jogo, Haaland disse que não assiste à La Liga, porque já se dedica à Premier League, onde precisa focar. Ou seja, foi uma no cravo e outra na ferradura. Mas olha, antes eu dei like em um tweet que dizia: quando passarem muitos anos, sempre vamos lembrar daquele jogador que gostaríamos de ter visto vestindo branco, que é o Haaland. Porque parece que vai ser muito difícil, né? Parece que vai ser difícil. Alguns dizem, talvez seja uma carta na manga do Florentino. Mas eu não acredito nisso. Sinceramente, não acredito. Mas talvez ele seja como Totti e outros jogadores que sempre pensamos, tomara que usem branco algum dia. Mas enfim, no Madrid tivemos verdadeiras feras, como a maior de todas, a grande fera de todas, Cristiano, né? Cristiano felizmente jogou no Real Madrid. E infelizmente, para quem queria que ele continuasse na Espanha, vamos ter que enfrentá-lo de novo. Isso eu juro para vocês que, como dizia aqui no tweet, comentando essas palavras do Cristiano, que agora coloco muito bem aqui, Cristiano é um fenômeno e está num ponto de maturidade fantástico. Gostamos muito dele e ele continuará sendo tão grande quanto sempre foi. Seja hoje ou amanhã para vocês. Adoro ele, mas quando é meu país e minha seleção, não tenho dúvidas. Não entendo como algum espanhol hoje torce por Portugal. Respeito, mas não consigo compreender. Mas tudo bem, vocês sabem como penso. Não preciso explicar. Não tenho nenhuma dúvida de quem quero que vença hoje, mesmo gostando do Cristiano. E olha, o único jogo a que fui nesta Copa do Mundo, e talvez o único que eu vá em 20 anos, foi o de Portugal contra o Uzbequistão outro dia, que eu postei vídeos e tudo mais, e contei para vocês. E foi para ver o bicho. Fiquei emocionado ao vê-lo marcar 2 gols em sua última Copa do Mundo, já confirmada por ele. Vamos ver se hoje será seu último jogo. Mas de verdade, todo o carinho vem da Espanha para Cristiano, para um grande competidor. O próprio Unai Simón dizia, olha, não é o mesmo de antes. Algumas palavras dele foram tiradas de contexto. Ou o título, digamos, tentou distorcer um pouco, mas o Unai Simón disse algo que é verdade. Não está como antes, mas ainda precisa ser muito bem vigiado na área, pois pode complicar como na final da Liga das Nações, no ano passado, com o gol de empate e nos pênaltis. E eles ganharam da gente, porque nos venceram nos pênaltis. Foi isso que disse Cristiano, como mencionei, em um momento de grande maturidade do jogador português. Espera, não tem áudio. Ou aqui, só um momentinho. Agora. Eu não estou assim tão mal. Já hecho 3 goles. Há outros que hicieron mais, porque estão muito bem. Mas eu não estou mal, creio. Tem que continuar. Vamos ver se eu ganho amanhã e faço um golzinho.
Vocês estão doidos para eu não vir mais, não é? Que vocês não querem mais me ver aqui. Se você ficar, já vai clarear o dia, já vai clarear. Mas olha, vou ser sincero com você. Independentemente do que acontecer amanhã, Cristiano vai sair daqui com a consciência tranquila. Mas não 100%, 1000%. Sabe por quê? Porque na vida, no futebol, já deu tudo o que tinha. Minha paixão, meu desejo de jogar todos esses anos não foi por necessidade, como você sabe. E graças a Deus estou muito bem de vida, mas é a paixão. Eu jogo na seleção e nos clubes porque eu amo jogar futebol, sabe? Aconteça o que acontecer amanhã, estar feliz, sabe? Eu não posso colocar pressão em mim mesmo, chegar ao final da minha carreira e pensar, você tem que ganhar, você tem a obrigação de ganhar. Não. Seja o que Deus quiser, sabe? É aproveitar cada dia, aproveitar cada partida, aproveitar uma grande competição como é a Copa do Mundo. E eu acho, né, apesar de algumas opiniões diferentes de vocês, que não estou tão mal assim. Já tinha feito 3 gols. Há outros que fizeram mais porque estão muito bem, mas eu não estou mal, eu acho. Tem que continuar. Vamos ver se eu ganho amanhã e faço um golzinho. Não estou tão mal assim. Bom, que grande declaração de um homem, de um cara já maduro, de um pai de família, de um grande profissional, de um sujeito que, enfim, faltam adjetivos. E que grande declaração. E realmente, muito bom, mas... E eu ficaria com pena. Mas, pessoal, é que não. E eu não queria cruzar com o Cristiano, cara. E com Portugal também. Porque não só o Cristiano, Portugal é uma seleção que, se não fosse a Espanha, eu torceria. Se Portugal ganhasse no final, eu diria que ganhe a Copa do Mundo. Mas, claro, não há dúvidas, não há dúvidas. E já digo que a gente gosta muito dele. Isso me causa um conflito emocional. Está claro para mim, está claro. Logicamente, eu queria que a Espanha ganhasse, mas olha, prefiro enfrentar outra seleção, né? Mas enfim, olha, para terminar o vídeo, embora depois tenha gente que me diga, não, ficou muito longo. Recentemente, estou fazendo 2 vídeos por dia e quase não tenho tempo para o canal e o The Star, onde gravamos o programa. Por isso, optei por 2 vídeos mais longos para comentar tudo o que aconteceu. E como o próximo vídeo vai ser depois do jogo da Espanha, vamos falar rapidamente, porque senão isso vai ser ofuscado pelo jogo da Espanha contra Portugal, sobre isso que foi publicado neste domingo pelo The Objective. A verdade é que são coisas escandalosas, mas que já sabemos e, enfim, é chover no molhado e já nada chama tanto a atenção, mas é impressionante. O Barça negou 3 vezes ao fisco espanhol os relatórios de Negreira, mas depois os usou em sua defesa. No fim, Laporta admitiu que existia a documentação rejeitada nessas 3 ocasiões. Se estava tudo claro e não queriam esconder nada, por que negam? De verdade, é uma coisa impressionante. Vamos conferir o que diz Marcos Sierra, que acompanha tudo neste jornal, sem ler o artigo inteiro para vocês. O Barça negou 3 vezes ao fisco espanhol relatórios de Negreira, que depois usou em sua defesa. O FC Barcelona negou por escrito em 3 ocasiões ter relatórios de arbitragem de José Maria Henrique de Negreira, a quem pagou 8,4 milhões de euros entre 2001 e 2018 para a realização desses relatórios. O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos lá, cara! O Barça negou 3 vezes ao fisco espanhol relatórios de Henrique de Negreira, a quem pagou 8,4 milhões de euros entre 2001 e 2018 pela realização desses relatórios. Em 2020 e 2021, o clube informou ao fisco espanhol que não havia documentação ou contrato e desconhecia quem fazia os relatórios. Uma informação confirmada pelo The Objective, que teve acesso a documentos da investigação que sustentam essas afirmações. Em 2023, após o escândalo revelado, o Barça mudou de versão. Joan Laporta apresentou em coletiva 629 relatórios e 43 CDs de vídeo que, segundo ele, estavam escondidos no departamento esportivo do clube. O material que ele antes negava agora serve de base para sua defesa judicial. Essas e outras contradições já foram denunciadas à FIFA e à UEFA. No relatório Pelícano 2.0, ambos os órgãos analisam atualmente o conteúdo da documentação. Por isso, claro, isso é denunciado neste relatório, também no de Juan Luis Martín de Pozuelo. Olha, a UEFA e a FIFA já têm isso, de verdade. Por isso tem gente que está otimista com as punições que tem que vir desses organismos supranacionais do esporte que estão acima da federação. Que eu digo que vão repreender a federação por não fornecer todas as informações necessárias e que o processo pode ser relativamente longo.
Embora eu espere, não sei se neste verão, mas espero que em breve o Barça seja punido além do processo penal. Insistimos, isso é outra coisa, mas isso é impressionante. Inclusive isso do ponto de vista do processo penal, claro. Ou seja, o que você não pode é negar e depois admitir. E aí você vai para uma coletiva de imprensa e realmente esses relatórios que você tinha negado viram a base da sua defesa. É impressionante, é inacreditável. Mas enfim, tudo o que a gente disser sobre esse assunto já é... Falo do óbvio, entendo quando dizem que nada vai acontecer, mas e agora? O que mais vão contar? Mas é que, claro, se você leva isso para aqueles dias de fevereiro de 2023, no auge do escândalo, seria ainda mais. Mas hoje em dia, bem, é como se fosse, tanto faz, né? É como, no nível político, todos os escândalos que estamos vendo, como eles se sobrepõem uns aos outros e se somam e tal, já... Pronto, agora indiciam a diretora da Guarda Civil. Ah, que merda, vamos lá? Estamos no verão. Isso acaba sendo quase a mesma coisa. É impressionante. Que tudo corra bem para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem e nos vemos no próximo. Tchau!